problema, essa mulher vai tomar algumas decisões, alguns posicionamentos. E isso já nos ensina que nem todo problema que vem diante de nós, ele vem para que nós venhamos ficar estacionado, aguardando por algo que venha acontecer. Por isso que é bom o ser humano entender a voz de Deus, porque tem dias que Deus vai dizer para a gente, vai, avança, mas tem dias que Deus vai dizer para a gente, calma, sossega, descansa. Eu me baseio essas palavras falando sobre o profeta Elias. Teve um momento que Deus disse para Elias, vai para o ribeiro de Querite e se esconde lá. Mas de repente o mesmo Deus disse para Elias, levanta e vai para Serepta. Ou seja, passando algum tempo, ele ainda diz, agora vai e apresenta-te diante de Acabe. Note que quando nós entendemos que a nossa vida, para quem serve a Deus, precisa ser guiado por Deus, nós vamos encontrar descanso, mesmo nos dias turbulentos da vida. Porque não adianta nós querermos usar de hipocrisia e dizer que nós não passamos por lutas, por dificuldades, por momentos de tristeza. A enfermidade bate na nossa porta, assim como bate na porta do ímpio, também bate na nossa. Mas nós conseguimos sentir paz diante dos intempéries da vida. Por quê? Porque a nossa vida não é guiada pela visão humana. Nós não estamos caminhando por aquilo que é visível, por aquilo que é palpável, por aquilo que vemos, nós caminhamos por fé. E aí nós passamos a ser guiados pelo Senhor. E imagine só quanta gente, irmãos, esquenta a cabeça, às vezes não dorme, preocupado porque não consegue achar a solução para um problema. E enquanto muitos que andam com Deus, que confiam no Senhor, vê diante do problema mais uma oportunidade de viver um grande milagre da parte de Deus. Olhando para esta mulher, ela ouviu falar que Jesus estava, eu vou usar aqui a expressão, na cidade que ela morava. O texto vai dizer que Jesus agora saiu da região dos judeus, ou saiu do território de Israel, e ele está na região de Tiro e Sidom, passou a fronteira e entrou no outro estado. Marcos nos dá a entender que aquilo foi feito em silêncio, não era para o povo ficar sabendo, mas o texto vai me mostrar que Jesus tem propósito com alguém naquele lugar. Até porque se você analisar o texto, Jesus vai dizer, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aquela mulher, aquela situação, era alguém que estava do lado de fora de Israel, era alguém que não era judeu. Então, enquanto para muitos parece ser uma viagem secreta, sem divulgações, Jesus tem propósito naquela viagem. E o que eu acho interessante é que o texto vai me dizer que quando esta mulher ficou sabendo que Jesus estava por ali, ela foi ao encontro dele. Esta mulher tinha um problema e ela colocou este problema como uma meta, como um alvo. Eu tenho um foco, eu tenho um propósito. E Jesus é a minha esperança. E deixa eu usar uma expressão minha, mas o texto me dá a entender isso. Ela olha para aquela situação, ela olha em Jesus a oportunidade que poderia mudar a sua vida.
Eu quero acreditar que essa mulher já tinha procurado, porque qual é a mãe, qual é o pai, que diante de um filho vivendo uma situação difícil, seja física, seja espiritual, ele não se posiciona, ele não corre, ele não faz alguma coisa, ele não bate na porta de alguém, pede emprestado, clama por socorro, para o vizinho, me ajuda a levar para o médico, vai para o médico. Alguns até fazem escândalo no hospital quando demora para atender o seu filho, porque é o instinto de um pai e de uma mãe. Então eu quero crer que essa mulher já havia procurado em todos os lugares, mas agora Jesus é o último. Por que o último? Não porque ela queria, mas porque até então não tinha tido a oportunidade de estar diante de Jesus. Só que Jesus entrando naquela cidade, para aquela mulher, é a oportunidade que ela vê de mudar o quadro da sua casa. Oh glória! Quem sabe eu estou falando para alguém que está vivendo um cenário, olha para um lado, olha para o outro, eu não sei o que fazer, eu não sei que decisão tomar, eu não sei que rumo, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. Mas aí não é coincidência, o Senhor nos reuniu aqui com esta palavra dizendo: eu sou a solução que você precisa. Oh glória, aleluia, louvado seja Deus. Quando eu olho para isso, irmãos, a primeira coisa que eu vejo, que esta mulher se decidiu, se posicionou e disse: eu vou ao encontro de Jesus. E ela vai gritando, ela vai clamando. Note que ela já tinha ouvido falar de Jesus, porque a expressão que ela vai gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É alguém que sabia a história de Jesus, ou pelo menos sabia qual era a sua genealogia, de onde ele tinha vindo. E ela entra naquele grupo que estava andando com Jesus e ela vai gritando: tem misericórdia de mim. E ela começa a dizer: eu tenho uma filha que está miseravelmente endemoniada. Note que o problema já não é físico, o problema é espiritual. Só que diante deste foco, deste propósito, surgem os próprios discípulos que estão perto de Jesus e olham para a mulher, olham para Jesus e dizem: Jesus, manda ela embora, despede ela vem gritando atrás de nós. Em outras palavras, como quem está dizendo: essa mulher está fazendo a maior vergonha e gritando atrás de nós. O Senhor saiu em secreto, em silêncio de Israel, do território da Judéia. O Senhor saiu secretamente para cá. Essa mulher já nos descobriu e vem gritando atrás, despede ela. Em outras palavras, está dizendo: Jesus, hoje não é dia de dar atenção para pessoas que estão precisando de cura, de milagre, de libertação. Hoje não, Jesus. Só que Jesus aí nos vai e diz para eles: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E o que eu acho interessante nesse texto é que a mulher tem um propósito, a mulher tem um alvo a alcançar. Só que aqueles que estão perto de Jesus, isso é para você não se decepcionar com nenhum tipo de irmão. Eu não estou dizendo que um irmão é ruim, que o irmão é bom, não me entenda mal. Mas a Bíblia, ela é rica em informação, porque tem gente que se entristece por causa que o irmão falou isso. Tem gente que resolve abandonar a fé, abandonar Jesus, porque o irmão falou isso. Mas espera aí, Jesus falou alguma coisa que te magoou? Jesus fez alguma coisa que lhe ofendeu? Aleluia! Aí eu olho para o texto, irmãos, e eu acho interessante que os discípulos queriam que a mulher voltasse. Manda ela ficar quieta, manda embora essa mulher. Só que a mulher tem propósito. E além de ter um propósito, ela tem um foco. O meu foco é chegar perto dele, falar tudo o que eu estou precisando, e então eu volto para casa em paz. Mas a primeira lição que eu quero aplicar aqui, que você entenda, é que mesmo tendo um alvo, mesmo tendo um propósito, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu estou fazendo aqui neste culto, aonde foi feita leitura, que se estiver 2 ou 3, Jesus está no meio. Eu não sei se você sentiu, mas eu senti Ele aqui nessa noite, então eu creio que Ele está no nosso meio, aleluia! Ao olhar para esse texto, eu acho interessante que mesmo a mulher tendo foco, tendo propósito, foi para o culto onde Jesus estava. Tinha uma turma que era para quem devia abraçar e dizer: a gente quer ouvir o teu problema, a gente quer ouvir a tua história, e a gente quer ver o que pode fazer. Não, esses que eram para ajudar, foram os primeiros a dizer: vamos despedir essa mulher,
Vamos mandá-la embora. Hoje não é dia de milagre. Jesus não está aqui para ouvir dor de ninguém. Só que Jesus, irmãos, nunca fechou seus ouvidos para ouvir um coração quebrantado. Oh glória, oh aleluia, louvado seja Deus. E isso é bíblico. O salmista vai escrever, dizendo no Salmos 51:17: um coração quebrantado não desprezará o Senhor. Eu já estou te ensinando aqui uma pérola, irmãos. Um coração quebrantado o Senhor não despreza. Mas espera aí, pastor, eu errei, eu falhei, eu neguei, eu me atrapalhei, eu caí, mas você está vivo, e se há um coração quebrantado aqui, o Senhor ainda quer te ouvir. Aleluia. Salmo de número 34, verso 18: perto está o Senhor, de quem? Dos que têm um coração quebrantado. Aleluia. Voltando para o nosso texto, ela tem foco, mas diante do foco vai surgir pessoas que ela poderia pensar que era quem ia aproximar, era quem ia levar ela mais perto do propósito. São essas pessoas que vão ser barreira para ela. Então você que me ouve, não se decepcione quando alguém que você pensa que era quem ia lhe ajudar, lhe estender a mão, lhe virar as costas. O ser humano é assim, é cheio de altos e baixos. Não estou dizendo que todo mundo é assim, mas a maioria das vezes é assim. E nem também diga que ele não presta, ou que ele vai para o inferno, que ele... Não diga nada disso. Muitas das vezes, Deus usa pessoas de uma forma que a gente não esperava, para que o propósito dele aconteça na minha e na sua vida. Aleluia, oh glória. Sabe aquele dia que você bateu na porta de alguém e disse: oh, me ajuda, e essa pessoa disse: não posso te ajudar, não vou fazer nada por você. E aí você não entendeu, mas se aquela pessoa tivesse te ajudado, você não tinha buscado a ajuda de Jesus. E a ajuda de Jesus foi muito melhor do que a ajuda que aquela pessoa poderia dar. Isso é só um exemplo para você entender. Muitas das vezes a gente reclama: ah, mas o fulano podia ter feito e não fez, o outro podia ter feito e não fez. Mas por que não fez? É porque Deus tem um propósito ainda maior. Entenda uma coisa: quem anda com foco, e o foco é Jesus, aleluia, não fica frustrado. Então entenda, mesmo com o foco, mesmo com o propósito, vai surgir pessoas na caminhada para te parar. Só que a mulher é aquele tipo de pessoa: eu sei aonde estou caminhando, eu sei quem eu estou seguindo, e eu sei da minha necessidade. Oh glória, deixa eu clarear isso aqui. Eu sei por que eu vim aqui nessa terça-feira. Eu sei quem está aqui. Não é o pastor Miquel, não, o pastor Miquel é só mais um crente aqui. Eu sei quem está neste culto, e eu sei que ele pode resolver o meu problema. Tem gente que vem para o culto e fica desapercebido, irmão. Ah, mas eu não estou entendendo nada. E Jesus está passando nessa noite, e através da sua palavra está dizendo: ei, volta para o propósito. Entenda uma coisa: não desista do teu propósito, não desista do foco. Pessoas já tentaram te parar, pessoas já lançaram palavras para te desanimar, e eu estou sendo profeta de Deus aqui. Pessoas já disseram: para com isso, é loucura, o que você pensa não vai acontecer. Mas quem está com os olhos fixos no Senhor, entenda uma coisa: daqui a pouco Ele vai parar para ouvir a tua história, e se Ele te ouvir, você não volta do mesmo jeito para casa. Oh glória, oh aleluia, oh glória a Deus. Segundo, ela saiu determinada com um propósito. Os discípulos queriam que ela parasse. E tem coisas na nossa vida, irmãos, que se a gente quiser alcançar no natural, se torna impossível. Porque no mundo natural, sempre tem alguém mais forte do que eu, sempre tem alguém que fala melhor do que eu, sempre tem alguém mais preparado do que eu, no mundo natural. E enquanto a mulher está caminhando aqui, acompanhe só o meu pensamento. Todo mundo atrás de Jesus, os discípulos, e a mulher igual, entrou na fila. E ela está caminhando igual os demais que estão andando atrás de Jesus.
O que acontece? Tem uma turma ali, eu não sei se era os 12, mas eles estão dizendo assim, ó, volta para casa. A gente está mais perto dele. A gente tem mais intimidade, a gente sabe o que ele está fazendo aqui, volta para casa. Ou seja, no natural, tem gente que briga e briga, eu quero e não consegue. Mas eu entendo essa mulher, irmãos, ela me ensina uma atitude. Primeiro, ela vem gritando e clamando, tem misericórdia de mim. E esse grito, irmãos, esse clamor, é alguém que sabe que clama para quem pode lhe ouvir. Mas o que eu acho mais interessante é que não basta só ela gritar e clamar por Jesus. O texto vai dizer que ela chegou perto de Jesus. Marcos vai escrever no capítulo 7 que ela se jogou no chão, se prostrou e o adorou. Note que enquanto ela está caminhando de igual, é Pedro aqui, é João ali, é Tiago, é Mateus, é todo mundo, ela é igual ali, ela não tem acesso. Ela não tem como chegar perto do seu milagre. Ela tem uma necessidade, mas está tendo impossibilidade de chegar perto dele. Mas quando ela vai gritando, clamando, as portas vão se abrindo, mas quando ela se joga aos pés de Jesus e o adorou, ninguém mais tira ela dali. Você não vê mais o Pedro, você não vê mais o João, você não vê mais ninguém dizendo, mulher, sai daí não, porque a posição de adorador ninguém rouba. Oh glória, oh aleluia. Eu não sei se eu estou pregando para gente que entende o que é ser um adorador, meu irmão. Tem luta lá em casa, mas eu estou aos pés dele. Está faltando coisa na minha despensa, mas eu estou aos pés dele. Tem problema no meio da minha família, mas eu estou aos pés dele. Tem crise, quem sabe lá onde eu trabalho, na minha empresa, mas eu estou aos pés dele. Isso é um adorador. E note que a partir daqui, irmãos, ninguém mais atrapalha, ninguém mais tira a mulher, ninguém mais diz volta para casa, não. É ela e Jesus. Aleluia. E adorador que adorador, irmão, não adora só quando as coisas estão bem. Adorador adora em qualquer circunstância. Você lembra da Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro? Lucas capítulo 10, Jesus está na casa dela, tem um banquete acontecendo, a Marta está lá preparando um guisado, preparando uma carne, um bife, sei lá o que ela está preparando para Jesus. A Bíblia não diz isso, tá? Não entenda mal, mas a Bíblia diz que ela está ali preocupada com os afazeres, e a Maria está onde? Aos pés de Jesus. Espera aí, hoje é dia de festa, é dia de banquete, Jesus veio passear aqui em casa, aos pés de Jesus. Mas tem um outro dia, irmãos, que aquela casa está de luto. Lázaro está na sepultura já há 4 dias. Elas estão ali com o coração quebrantado. Marta se levanta, vai ao encontro de Jesus e diz, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E fica ali, Jesus, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Senhor, é só no último dia. Ó Marta, se tu crer, vai ver a glória de Deus. Mas a adoradora, que é Maria, é diferente, irmãos. Ela foi de Jesus, se tu estivesse aqui, ele não tinha morrido. E se jogou aos pés dele. Ou seja, no dia de festa eu adoro, eu estou aos pés dele. Mas no dia de luta eu também estou nos pés dele. O dia que a morte bateu na minha porta, eu continuo aos pés dele. O dia que eu perdi tudo, eu continuo aos pés dele. Foi isso que Jó fez no capítulo 2. Jó, quando recebeu a pior notícia da sua vida, ele rasgou as suas vestes e o adorou. Note, meu irmão, que a riqueza pode tirar da gente, o nosso título pode tirar da gente, a nossa posição eclesiástica pode tirar da gente, mas o título, o nome de adorador, ninguém rouba da gente. Então, se você é um adorador que me ouve nesta noite, isso aí é só você e Deus, e ninguém mais pode tirar. Ali aos pés de Jesus. Mas agora tem uma terceira coisa que eu quero que você compreenda comigo. Ela chegou diante de Jesus. Jesus disse o seguinte, ela contou a situação. Eu tenho uma filha, ela está miseravelmente endemoniada. Eu preciso que o Senhor faça um milagre. Eu preciso que o Senhor cure. E a palavra de Jesus é, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Essa expressão aqui
dá-nos a entender assim, uma expressão um pouco rude. Mas eu fico olhando que a expressão que Jesus usou aqui aos cachorrinhos é a expressão no grego usado a um cão de estimação, aquele cachorrinho que é cuidado, que é amado pela família. Mas Jesus está dizendo, eu não posso tirar, porque este não é o momento dos gentios ainda. Essa é a tradução. Esse é o momento que ele está entre Israel, pregando, ensinando. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, é o que a Bíblia diz. Então, ainda não tinha sido aberto a salvação aos gentios, vamos dizer assim. Permita-me falar assim. Mas o que eu acho interessante é que esta mulher, ela conseguiu, mesmo diante dessa palavra, não é o momento de vocês, não é a hora de vocês. Aí Jesus disse, eu não posso tirar a comida dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas olha a mulher sábia, mulher que sabe por que veio, uma mulher que sabe para onde está caminhando e sabe que ali está o momento decisivo da sua vida. Ela disse, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E aí é tão interessante, irmãos, que Jesus olha para eles, mulher, grande é a tua fé. O que eu acho interessante aqui no texto é que, mesmo uma palavra um pouco dura, um pouco pesada, uma palavra com um peso de negativismo, não fez com que diminuísse a sua fé, o seu propósito, o seu foco. Porque o que tem de gente, irmãos, que está perdendo o seu foco, seja no mundo material, seja no mundo espiritual, seja na família, seja lá no trabalho, seja no casamento, porque ouviu uma palavra pesada. E tem gente que está perdendo de avançar, tem gente que está perdendo oportunidades na vida por causa disso. E deixa eu dizer, hoje está quase todo mundo aqui, é quase tudo maduro, né? Mas tem uma gurizada nova aqui ainda, né? Mas hoje, irmãos, nós estamos com uma geração, eu não vou generalizar todos, mas uma geração tão cheia de mimimi, de frescura, de dodóizinho. E essa vai ser a mensagem de domingo na Santa Ceia. Mas hoje é só uma beliscada. Por que isso, irmãos? A gente foi criado, irmãos, eu com 10 anos de idade, meu pai me levou para o serviço, trabalhar com ele, fazer calçamento, construir casa. Estou com 45, é meu quebradão. Mas estou aí, irmão, aprendi alguma coisa. Hoje a gente vê a grande dificuldade para um filho ajudar dentro de casa a lavar uma louça, ajudar a carpinar um terreno. Hoje é uma geração, irmãos, que qualquer coisa se sente magoado, qualquer coisa quer abandonar tudo. Quando o irmão Luiz estava aqui, que ele trabalhava no colégio como professor, ele disse, pastor, tem pessoa de criança aqui de 10 anos, 12 anos, tudo aqui com angústia, depressivo, tomando remédio. E muitas das vezes, irmãos, a maior responsabilidade disso está em nós como pais. Porque eu lembro que quando meu pai saía de casa, você vai fazer isso, isso e isso, quando voltar tem que estar pronto. E tinha que estar pronto. Mas as coisas foram frouxando tanto que hoje tem pais que trabalham, chegam em casa e tem que fazer ainda, e às vezes a mãe põe a comida na mesa, tem um marmanjo que chega ali, ou uma menina que seja, e ainda faz pouco caso, eu não gostei dessa comida. Então a nossa geração que está vindo hoje é uma geração cheia de picuinhas, e são pessoas que estão perdendo de viver grandes oportunidades, porque não aguentam uma palavra forte. Pergunte para os mais velhos que estão aqui, quantas vezes você não foi confrontado com uma palavra forte lá no seu emprego? Quantas vezes o pai não lhe disse uma palavra forte, e que hoje você olha para trás e diz assim, graças a Deus que ele me falou aquilo. O pastor que me tirou para a obra, que me integrou na obra, era um homem que, ele vinha da marinha, era aposentado da marinha,
E para quem é dessa parte do exército, marinha, aeronáutica, são pessoas que são doutrinados com uma certa firmeza. E quantas vezes no início do ministério eu ia lá e dizia, não dá para fazer. E um dia eu fui pedir um negócio que eu queria fazer na igreja. Bom. E ele disse, não dá para fazer e não me incomode mais com isso. Às vezes eu voltava para casa triste, irmão. Às vezes até as lágrimas me enchiam o olho assim. Um dia um amigo meu disse assim, Miqueias, se fosse eu, abandonava isso aí e deixava, rapaz. Mas ao decorrer do tempo, irmãos, eu comecei a entender que aquelas palavras firmes que ele me falava, me fizeram crescer, me fizeram amadurecer e ter estrutura. Porque hoje, eu já não vou falar nem mais dos novinhos que estão vindo, mas tem uma turma que está dentro da igreja, que por qualquer coisa quer abandonar Jesus. Ah, mas a esposa brigou comigo hoje lá, me falou uma palavra assim, não vou para o culto. E vice-versa, tem gente, irmãos, que está abandonando a fé por qualquer coisa. Imagine se essa mulher, a Jesus dizia para ela, não dá para tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E ela diz, ui, que Jesus ruim, que Jesus com falta de sentimento. Porque hoje a nossa geração está assim. Muitas das vezes eu prego a palavra de Deus nos cultos de Santa Ceia, tem crente que sai bicudo, brabo, que o pastor tem que mandar uma mensagem para ele para voltar. A minha preocupação, irmãos, não é de eu ter que agradar, a minha preocupação é que ele não se perca e vá para o inferno. Porque o que eu começo a entender, essa geração que não sabe ser confrontada, é a geração que está perdendo de viver propósitos. E o crente que não consegue suportar as afrontas que ele passa no mundo espiritual, no seu dia a dia, ele não vive os grandes milagres e as grandes experiências que Deus tem. Todo mundo que chegou a algum lugar de grandeza, que conquistou, que chegou a um lugar que ele sonhou, ele passou por um caminho, o caminho foi pedregulhos, foi espinhos. Lembra de José? Aí a gente vê José governador do Egito. Espera aí, governador do Egito é bonito, é glorioso, é uma posição, é destaque. Mas olha por onde o homem passou. Teve uma turma que jogou ele numa cova, e eram os irmãos dele. Venderam ele para o Egito como escravo, ele tornou-se um escravo por um período de tempo. Mas deixa eu dizer que mesmo sendo escravo, era o melhor escravo que tinha naquele lugar, porque a Bíblia diz que quem o comprou, colocou ele sobre todos os seus negócios. Passou daqui mais uma vez a ingratidão, a injustiça, é caluniado, é jogado na prisão. Ah, mas na prisão José podia dizer, Senhor, eu não aguento mais, eu sou coitadinho, Senhor, eu não acredito em mais nada. Mas não, a Bíblia vai dizer em Gênesis 39, o verso 21, e o Senhor era com José na prisão e o abençoava. A gente só quer ver o José lá sentado no trono, o José administrando as riquezas, mas meu irmão, para você chegar em determinado lugar, existe um caminho, e muitas das vezes a gente não quer trilhar o caminho, mas a gente quer chegar a determinados lugares. Oh glória, oh aleluia. Aí eu acho interessante, irmãos, que José vai conviver com pessoas, não só do reino do Egito, os próprios irmãos. Vai vir gente de todas as nações comprar comida ali, no período da grande seca. E o que eu vejo? Tem pessoas que vão chegar ali, machucadas. Tem pessoas que vão chegar ali, cheias de sentimentos ruins. Pessoas que foram traídas. Pessoas que perderam tudo. Pessoas que não têm mais esperança. Mas aí eles se deparam com José, um líder equilibrado. Ah, mas espera aí, eu perdi tudo. Eu também sei o que é isso, eu também perdi. Ah, mas eu fui traído. Eu sei o que é ser traído, porque eu também passei por isso. Ah, mas eu fui vendido e abandonado pelos